Olá, meus queridos. Vou fazer uma análise aqui no site estiloadoração.com. Quais são os nomes de Deus? Deus tem nome? Vamos ler. Os nomes de Deus são fundamentais para que possamos conhecer mais sobre ele. Muitas pessoas se perguntam se Deus tem um nome, e a própria Bíblia responde a essa pergunta de forma bastante extensiva, nos fornecendo uma importante lista sobre os títulos e nomes de Deus. Qual a importância dos nomes de Deus? Diferente do que geralmente acontece na atualidade, os nomes na antiguidade não serviam apenas para distinguir uma pessoa de outra, mas era uma expressão da própria pessoa em si, refletindo sua natureza, importância e posição. Por conta desse princípio, às vezes o nome poderia ser entendido como sendo uma bênção ou uma maldição, bem como não era raro que alguém mudasse o nome devido a algum acontecimento extraordinário. É importante conhecermos os nomes de Deus, pois eles simplesmente revelam quem Deus é, ou seja, Deus se revela através dos seus nomes e títulos, de forma que tais nomes se levam a conhecer e admirar seus atributos, que também são inseparáveis de sua pessoa. William Hendrickson escreve dizendo que o nome de Deus é o próprio Deus, conforme revelado em todas as suas obras. Qual é o nome de Deus? O nome pessoal de Deus é YHWH. Os judeus da antiguidade consideram esse nome tão sagrado que o deixaram de pronunciar. Hoje também não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta desse nome, mas provavelmente sua vocalização seja Yahvé, literalmente para o português com o nome Jeová ou Javé. Na verdade, Yahvé ou Javé. Jeová é a forma mais errada. Além desse então um pouco aqui. Além desse nome principal, encontramos vários outros nomes que se referem a Deus. Geralmente esses nomes são classificados em títulos e nomes próprios, termos genéricos, descrições e termos pessoais. Lista dos nomes de Deus. Antes de apresentarmos uma lista dos principais títulos e nomes de Deus na Bíblia, vale destacar os termos Pai, Filho e Espírito Santo, que expressa a verdade de que na unidade de Deus existe uma diversidade de pessoas divinas, ou seja, no único Deus há três pessoas. Aqui também podemos destacar o nome Jesus e as palavras Cristo e Messias. Jesus, no hebraico, aramaico, Yeshua, e no grego, Iesus, significa Yahvé é salvação, ou simplesmente Salvador. Cristo, do grego, Messias, do hebraico, significa ungido. Aplicados a Jesus, esses termos significam que ele é o ungido prometido por Deus nas Escrituras. A seguir, apresentamos uma lista dos vários nomes, títulos e termos empregados nas Escrituras para se referir ao Deus verdadeiro, acompanhados com necessidade de seus respectivos significados. Yahvé, Yud, Red, Vav, Re. O tetragrama divino, né? YHWH. Yahvé, transliterado para Javé, e significa eu sou o que sou, Êxodo 3, 13 e 14. Saiba mais sobre o que significa Yahvé. Yah, essa é a forma abreviada de Yahvé, e geralmente pode ser encontrada nos livros de Salmos. Além disso, essa palavra também está presente na composição do termo Aleluia, que significa louve ao Senhor. El, um termo muito antigo para se referir a Deus, e a palavra mais comum nas línguas semíticas para se referir a uma divindade. Sua forma plural é Elim. Geralmente, quando essa palavra é utilizada para se referir ao Deus no Antigo Testamento, ela é acompanhada de um complemento formando um nome composto, como por exemplo, El Shaddai. Vamos ver aqui, tentar resumir. Vamos ver aqui, ó. A seguir apresentando uma lista de vários nomes, títulos e termos empregados nas escrituras para se referir ao Deus verdadeiro, acompanhados com necessidades dos seus respectivos significados. Yahvé, eu sou o que sou, Êxodo 3 do 13. Aqui eu já falei. Yah, o El,
Elohim, uma palavra hebraica que significa Deus. Essa palavra está em sua forma plural, mas quando aplicada com referência a Deus, o plural deve ser entendido como plural de intensidade, ou seja, com relação ao Deus de Israel. Ele não significa deuses, mas unicamente Deus, enfatizando sua grandiosidade. A forma singular de Elohim é Eloá, utilizada principalmente pelo escritor do livro de Jó. Entenda melhor o significado de Elohim. Elá é uma palavra aramaica utilizada para se referir a Deus dos trechos do Antigo Testamento, que foram escritos em aramaico nos livros de Esdras e Daniel. Adonai, uma palavra hebraica que está em sua forma plural denotando intensidade, significa soberano, Senhor, ou amo. Também aparece na forma apelativa, meu Senhor. Essa palavra é amplamente utilizada nas Escrituras. Em sua forma singular é Adon. Theos essa é uma palavra grega muito utilizada no Novo Testamento e traduzida como Deus. Hopsistos, uma palavra grega utilizada pelos escritores neotestamentários que significa digníssimo. Ele geralmente é traduzido como Altíssimo. Pantocrator. Panto é tudo e kratos é poder. Né? Um termo grego utilizado no Novo Testamento para se referir ao Deus onipotente, ou seja, que pode tudo, tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Né? Pante, como eu falei, é tudo, né? O grego. E kratos, poder sobre tudo, sobre todos, um Deus onipotente. Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, também utiliza esse termo para traduzir o significado de todo-poderoso. Kyrios, mais uma palavra grega amplamente utilizada pelos escritores bíblicos do Novo Testamento, principalmente para se referir a Jesus. Seu significado genérico pode referir-se tanto a um homem poderoso como uma divindade. A Septuaginta utiliza muito esse termo para traduzir o hebraico Yahvé. Despotes, uma palavra grega que significa tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta para se referir a Deus, transmitir o significado de Senhor, dono ou mestre. O significado original desse termo não deve ser confundido com a sua aplicação negativa na atualidade, porque déspota é um ditador, né? Despotismo, governa tudo e todos de forma autoritária. Principais títulos e nomes compostos de Deus. Yahvé Jireh significa o Senhor proverá, Gênesis 22, 13 ou 14. Yahvé Sebaot significa o Senhor dos Exércitos, Salmos 24, 10. Yahvé Tzedekeno significa o Senhor justiça nossa, Jeremias 23, do 5 ao 6. Yahvé Nissi significa o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17, 15. Yahvé Rafá significa o Senhor que sara, Êxodo 15, 26. Yahvé Shalom significa o Senhor é a paz, Juízes 6, 24. Yahvé Ra significa o Senhor meu pastor, Salmo 23, 1. Yahvé Shammah significa o Senhor está presente, Ezequiel 48, 35. Yahvé Kadesh significa o Senhor que vos santifica, Êxodo 31, 13. Yahvé Elion significa o Senhor Altíssimo, Salmo 7, 17. Yahvé Elohim Israel significa o Senhor Deus de Israel. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1. El Elyon significa o Deus Altíssimo. El Olam significa o Deus Eterno. El Roi significa o Deus que vê. Elohe Israel significa o Deus é o Deus de Israel. Aqui estão as referências. El Shaddai também pode ser traduzido como aquele que supre, né, as necessidades, o Deus suficiente. Tem outros significados também. Outros títulos, descrições e nomes de Deus. O Santo de Israel, do original Kedosh Israel, foi utilizado pelo profeta Isaías 1,4. Depois você confira. O Poderoso de Israel, do original Avi Israel, Isaías 1,24. A Força de Israel, do original Nitzá Israel, foi empregado pelo profeta Samuel, 1 Samuel 15,29. Ancião de Dias, do original aramaico, Atim Yomim. Essa foi a expressão empregada pelo profeta Daniel para se referir a Deus em seu trono como supremo juiz, Daniel 7, 9, 22. Nesse mesmo texto, Daniel também utilizou o termo aramaico Ilayar, que significa Altíssimo. Rocha traduz os termos hebraicos Sur, Deuteronômio 32, 4. E Sela, Salmo 18, 2. Rei. Na antiguidade era comum se referir a uma divindade como rei. O Deus de Israel é apresentado diversas vezes como o verdadeiro rei do universo. Isaías 6, do 1 ao 5.
Juiz. O Deus verdadeiro é apresentado nas Escrituras como o juiz supremo. Gênesis 18, 25, Salmo 50 e Atos 10, 42. Pastor. Era comum que reis da antiguidade se denominassem pastores, no sentido de expressar seu governo benevolente, ou seja, uma boa vontade. A palavra benevolente significa de boa vontade. Bene do latim vem de bem, e volátil, mais ou menos isso, né? Vem de vontade, boa vontade. A Bíblia compara Deus com uma figura de um pastor, e apresenta Deus como pastor de Israel. Isaías 40, 11. O pastor que cuida, que trata com carinho, né? No Novo Testamento, Jesus Cristo é denominado o grande pastor de suas ovelhas. Hebreus 13, 20. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, esse título denota a eternidade e soberania de Deus e é aplicado tanto no Antigo Testamento, Isaías 44, 6, depois você confere lá, sua Bíblia, como no Novo Testamento, na forma grega Alfa e Ômega, inclusive referindo-se a Cristo. Muitos outros termos são aplicados pelos escritores bíblicos para se referir a Deus como Leão, Isaías 31, do 4 ao 5, Deus dos deuses, Deuteronômio 10, 17, Deus invisível, Colossenses 1, 15, o Santo, Isaías 40, 25, Deus zeloso, Josué 24, 19, Criador, Romanos 1, 25, Oleiro, Romanos 9, 20, Senhor dos Senhores, Salmo 136, 3, Fogo Consumidor, Hebreus 12, 29, Redentor, Jeremias 50, 34, Libertador, 2 Samuel 22, 2, Salvador, Isaías 45, 21, Torre Forte, Provérbios 18, 10, Refúgio, Salmo 59, 16, Escudo, 2 Samuel 22, 3, Esconderijo, Salmo 32, 7, Sol, Salmo 84, 11, Amparo, Salmo 18, 18, Orvalho, Osés 14, 5 e muitos outros. Realmente é bem difícil catalogar todos os títulos, descrições, palavras e nomes utilizados para se referir a Deus na Bíblia. No entanto, todos os títulos e nomes de Deus expressam em diferentes aspectos a plenitude, o poder, a força, a majestade, a grandiosidade e os demais atributos do indescritível Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém. Glória a Deus. São nomes títulos que identificam com a natureza, caráter, essência de Deus. Oséias 6, 3 ou 6, 4, se não me engano, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus podemos conceituá-lo, não defini-lo. Deus é indescritível, insondável, todo-poderoso, soberano sobre tudo e todos. É maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Também é atribuído a Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, imensos, né, títulos, nomes compostos, como tem aqui Yahvé, né, Senhor, Provê, Senhor dos Exércitos, Senhor da Justiça, Senhor da Bandeira, enfim. Depois você lê esses textos e medite. Vamos continuar pesquisando. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Eterno. O título que mais se identifica com o Deus Criador é o Eterno. É o Olam. Qualquer judeu vai dizer isso para você e vai somente pronunciar esse nome. El Elon. O Deus eterno. O Eterno. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado. Se gostou, compartilhe, divulgue esse vídeo, inscreva-se no canal, por favor. Um abraço.